céu vem derramar bênção sem medida sobre a vida do teu povo, a vida da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, vem abrir a janela do céu, vem derramar, Senhor, da tua graça sobre o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, abençoe o celeiro de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe o ministrante, o pastor que vai ministrar a tua palavra, Senhor. Usa ele, Senhor, com poder e autoridade, Senhor. Em nome de Jesus, cala conosco, Senhor. Oh Deus, que tu venha aquecer na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz assim, eu aqui te agradeço por essa rica oportunidade de estar aqui, Senhor, neste lugar, Senhor. Obrigado, Senhor. Cala conosco, continua calando com a tua igreja, com poder e grande gola, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode recolher, Davi. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia aí, irmãos, por gentileza. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Davi, olha essa câmera aí, tá ok? Por favor. Tá gravando. Livro de Apocalipse capítulo 2. Livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Tiatira, assim diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante ao metal que brilha. Conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Sei que tuas últimas obras não são mais numerosas que as primeiras, mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que dizem profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Dê-lhe tempo para que arrependesse, mas
ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela e não se arrependerem de suas práticas. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Mas digo a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos os que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai os que tendes até que eu venha. Ao vencedor e ao que continua nas minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai, e com cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebradas os vasos do olheiro. Também lhe darei as estrelas da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode sentar, igreja. Uma coisa que é interessante, é essa carta que o Senhor fala com o apóstolo João para a igreja de Tiatira. Se você observar, nas 7 cartas, são 7 igrejas, 7 localidades, e se você observar, cada uma das igrejas, o Senhor, Ele se identifica de uma forma diferente. Olha como Ele se identifica para a igreja de Tiatira. Ele se identifica o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao mental. Olha como é interessante. Jesus, ele já se identifica para a igreja de Tiatira, o Jesus glorificado. E se você analisar, observar bem, Davi, aí, parece como se Deus tivesse zangado com a igreja de Tiatira. Ele já chega assim, com um tom de autoridade. Se você observar no versículo 18, olha o que ele vai dizer. Vamos ler para você acompanhar, também para você aprender. Vamos ler aqui o versículo 18, a parte B. Assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os seus pés são semelhantes ao metal brilhante. Quem é que está falando com a igreja de Tiatira? O Filho de Deus. Ele se identifica aqui como Filho de Deus,
aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, e os pés dele é semelhante ao metal brilhante. Duas coisas que são identificadas com relação ao corpo glorificado. Ele vai deduzir os olhos como a chama de fogo, e ele vai também deduzir os pés como metal brilhante. No versículo 19, Jesus ele vai dizer: conheço tuas obras. Aí aqui o Senhor vai falar para a igreja de Tiatira as qualidades que aquela igreja tinha. Olha a qualidade que aquela igreja tinha. Vamos ler comigo? Versículo 19 diz assim: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e a tua perseverança. Olha aí até a parte B. Olha a qualidade que esta igreja tinha. Aos nossos olhos humanos, a gente pode deduzir uma igreja perfeita. Aos nossos olhos, uma igreja perfeita era a igreja de Tiatira. Era uma igreja que tinha amor. Amor. Quando se relaciona a amor, está deduzindo que aquela igreja tinha união. Tinha união entre os irmãos. Aquela igreja também tinha fé. Se aquela igreja tinha fé, quantos milagres não aconteceram naquela igreja de Tiatira? Por quê, irmão? Porque o alicerce fundamental para a vida do cristão é a fé. O milagre ele só acontece se nós tivermos fé. A igreja de Tiatira, ela tinha fé. A igreja de Tiatira também era uma igreja que prestava serviço à sociedade. Olha o que ele vai dizer: teus serviços. Jesus também conhecia os serviços, o trabalho social que aquela igreja tinha. Olha a qualidade que esta igreja tinha. Uma igreja que tinha amor, Davi. Uma igreja que tinha fé. E uma igreja que tinha trabalho social. Pensa numa igreja perfeita. Aí olha o que ele vai dizer, a última qualidade da igreja de Tiatira: a tua perseverança. Perseverança está dizendo o quê? Uma igreja que não deixa de acreditar, uma igreja que não deixa de lutar.
A perseverança está falando sobre isso. Aí olha a parte C do versículo 19. Olha o que é que ele vai dizer. Sei que as tuas últimas obras não são mais numerosas como as da primeira. Se você observar, e se você observar também a igreja de Éfeso, aonde a igreja de Éfeso deixa eu pegar aqui o versículo. A igreja de Éfeso, no capítulo 2, no versículo 5, só a parte A do versículo 5, vamos ler? Diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta às obras que praticava no princípio. Ó, olha o que é que o Senhor está dizendo para a igreja de Éfeso, para a igreja voltar às primeiras práticas. E aqui na igreja de Tiatira, o Senhor, ele vai dizer o quê? Que as obras que Tiatira estava fazendo não é mais numerosa, não tem mais qualidade como a da primeira. Era uma igreja que estava fazendo a obra o quê? Relaxada, sem qualidade, uma obra que não chamava mais atenção. Quando o Senhor fala na igreja de Éfeso que Éfeso tem que voltar ao primeiro amor, o Senhor está falando com relação ao quê? A obra. A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha milagre e já não tinha mais. Aí, irmão, o Senhor, ele dá esse puxão de orelha para os crentes de Tiatira. Aí, ó, isso daqui é muito interessante para você prestar atenção. Jesus aqui, ele vai revelar para a igreja de Tiatira aonde é que a igreja está errando. Quer falar também? Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Presta atenção no que vai dizer. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e comerem das coisas sacrificadas a ídolo. Presta atenção, irmão, para você observar. Eu sei que quando alguns pregadores falam sem entender o que o versículo está querendo dizer, a primeira coisa que o Senhor diz que tem algo contra Tiatira. O que é que ele está querendo dizer?
que a igreja de Tiatira tem tolerado Jezabel. Quem era Jezabel? Jezabel se encontra lá no livro de Reis, se não me falha a memória, segundo Reis. Jezabel faz parte da história de Elias. Quem era Jezabel? Jezabel era uma mulher que praticava coisas absurdas. Quando se narra Jezabel, está querendo dizer que é uma mulher completamente fora dos padrões cristãos. Jezabel era uma mulher que praticava e adorava outros deuses. Jezabel era a mulher do rei Acabe. Jezabel foi que deduziu aos judeus a levantarem altares a outros deuses, oferecendo sacrifício. Quando o Senhor fala aqui de Jezabel, o Senhor não está falando com relação a ela ser uma mulher leviana, a ela uma mulher que pratica relações. Não. Aqui o Senhor está falando com relação de ela está o quê? Tirando o povo da presença. Aí olha o que é que o Senhor vai dizer. Mulher que se diz profetiza. Jezabel também se achava uma mulher profetisa. Então, irmão, nós temos que tomar cuidado, que nós estamos vivendo uma era hoje. Muitos se titulam profetas, muitos se titulam profetisa. Hoje em dia, todo mundo é uma profetisa. Mas nós temos que prestar atenção se o que a pessoa está profetizando, se realmente vem de Deus ou não. O que é essa mulher? O que os profetas da igreja de Tiatira estavam profetizando, estavam ensinando. Diz o que? Ensina e seduz os meus servos a se prostituírem. O que é que o Senhor está querendo dizer com isso? Se você observar, de 2000 anos para cá, quantos não já distorceram da verdade? Quantos não já distorceram da palavra? O que a palavra de Deus está querendo dizer aqui é que
a igreja de Tiatira estava saindo da presença, praticando coisas que não vinham de Deus. E quando a Bíblia fala, irmão, seduz a se prostituírem, como é que nós podemos encaixar esta palavra prostituir com relação à igreja? É simples, irmão. É simples. Um exemplo: aí na espiritualidade, a igreja, ela é casada com Cristo. Jesus Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Quando em um ato de casamento o casal tem que seguir os padrões, aí o que acontece? E quando chega outra pessoa, começa a apimentar, colocar coisas que começa a gerar discórdia no teu casamento. O que essa pessoa está fazendo? Ela está seduzindo a essa pessoa a se prostituir. E quando nós saímos da verdade, que é Cristo, e começamos a colocar aquilo que não está na Bíblia como padrão de vida, também está ligado a se prostituir. A se prostituir. Quando você coloca os ensinamentos para a sua vida que Cristo não te ensinou, e você diz que foi Ele que ensinou, você está se prostituindo. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Tiatira. O que era que eles estavam fazendo? Comendo coisas sacrificadas a ídolo. Simplesmente comendo coisas sacrificadas a ídolo. Tipo, irmão, tipo, no Antigo Testamento, o animal que era sacrificado, só quem podia comer algumas partes do sacrifício, que era perna, coxa, alguma parte dos animais, só quem podia comer era os sacerdotes. Outro judeu mais não podia. Aí já aqui, irmão, após a cruz, pessoas ainda estavam comendo de coisas sacrificadas a ídolo. Com certeza, esta igreja de Tiatira, ela estava sendo seduzida. Por quê, irmão? Por causa dos profetas, que estavam passando coisas
que não vinha do Senhor para fazer a igreja se prostituir. Uma coisa que é interessante, irmão, olha o que é que o versículo 21. Leia aí, Davi, o versículo 21 para mim. Pega o microfone, Davi, para o microfone. Fica lá. Eu e a irmã Miriam. Versículo 21 de Apocalipse 2. Leia aí, Davi, devagarzinho, versículo 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Presta atenção. Olha como Deus, ele é amoroso com a sua igreja. Às vezes o Senhor, ele sabe que o camarada está errando, mas o Senhor, ele é tão amoroso que antes de ele castigar, ele ainda dá um tempo para a pessoa se conscientizar que aquilo que ele está fazendo é completamente errado. É que o Senhor está dizendo o quê? Que ele está dando o quê? Tempo. Para quê, irmão? Para que a igreja de Tiatira reconhecesse que a sua liturgia está completamente errada dos ensinamentos que Cristo deixou. Uma coisa que é interessante, irmão, como é difícil a gente reconhecer que está cometendo um erro, e nós temos que tomar cuidado, porque um dos nossos maiores alvos que pode nos tirar da presença do Senhor é o nosso eu, o nosso ego. E a igreja de Tiatira, ela estava cega. Por quê, irmão? Porque a igreja de Tiatira estava completando o erro, cometendo erro, mas a igreja não enxergava que estava levando as ovelhas para um caminho errado. Nós estamos no século 21. Quantas denominações não tem aí nesse Brasil afora? Quantos? Colocam a arca dentro da igreja, criam campanhas que não existem, criam cultos que não existem. Tudo para quê, irmão? Para poder atrair barganha. Por quê, irmão? Porque o sacrifício, ele gera lucro. E pleno século 21, irmão, qual é a igreja que prega sobre isso? Quem é que tem coragem de pregar sobre isso? Mas o Senhor, ele é fiel, irmão. Leia aí o versículo 22, irmã Miriam. Pode ler, irmã Miriam? Leia aí o versículo 22 devagarzinho. Bota o microfone aí, irmão. Vai sair na câmera. Eis que porém uma cama sobre os que
Ó, presta atenção. Às vezes a gente gosta muito de ler João 3, que diz assim, bota aí João 3, depois volte para Apocalipse, deixa marcado. Vamos aqui para João 3. É o livro. João 3,16. Olha o que é que ele diz. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Leia aí o versículo 17, Davi. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se você observar, Deus, ele tem um amor pela humanidade, e o Senhor não queria que a humanidade perecesse. Mas quem não crê no amor dele, e quem não crê nos ensinamentos de Cristo, você está condenado. Você está condenado. Então, irmão, o Senhor, ele está dando tempo para a igreja de Tiatira. Para quê, irmão? Para que a igreja de Tiatira se arrependa. Aí olha, irmão, quando você vê aí uma pessoa perecendo, um cristão, aí às vezes você fica, Senhor, por que esse camarada está passando por isso? Veja só, irmão, há uma sentença para a igreja de Tiatira. Há uma sentença. Vamos observar aqui o 22 de Apocalipse, capítulo 2. Olha a sentença que vai vir para a igreja de Tiatira, se não se arrependerem. Farei que ela adoeça, e enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. O que é que o Senhor está falando aqui para a igreja de Tiatira? O Senhor, ele está dizendo no verbo aumentativo, farei. Ele está falando do presente para o futuro. Farei que ela adoeça. Como que é que nós podemos enxergar uma igreja doente? Tu consegue, Davi, enxergar, Davi? Na área da espiritualidade, uma igreja doente? Consegue, Davi? Fala aí. O que é, Davi, que tu enxerga? O que é uma igreja doente, Davi? A igreja que não ora, né? Que mais? Que não busca. E a senhora, irmã Miriam? Bota o microfone aí, irmã Miriam.
O que a senhora enxerga, minha Mariana? Uma igreja doente. Uma igreja que não tem fé, muita fé, que está fraca e que não busca a presença de Deus e que não ora. Boa, irmã Miriam. Mas deixa eu falar aqui, só para complementar a opinião de vocês. Vocês sabem como é que eu enxergo Davi Andrade, irmã Miriam, aos demais que estão nos assistindo? Como é que eu posso enxergar uma igreja doente? Uma igreja sem a presença do Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque o fundamental para uma igreja é que a igreja tenha a presença do Espírito Santo. Davi, coloca aí Salmos 51, versículo 11, Davi. Coloca aí e lê, Davi. Salmos 51, versículo 11. Achou, Davi? Salmo 51, 11, Davi. Achou, Davi? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha o que o Davi acabou de ler. Davi acabou de ler um relato da história de Davi, o rei Davi, em que o rei Davi ele pede o quê? Não retira de mim o teu Espírito Santo. Por quê, irmão? Porque para Davi o que alegrava Davi na presença do Senhor era o Espírito de Deus. O cristão sem o Espírito de Deus na vida dele, ele vira um doente. A igreja que não tem o Espírito Santo é uma igreja doente. Por quê? Não, tudo por causa dos seus falsos ensinamentos que muitos têm pregado. E o Senhor ainda demais, além de ele colocar doença na igreja, tanto como pode ser literal, como também pode ser o figurado, o Senhor ainda diz mais: enviarei uma grande tribulação. Olha como a peia é grande para a igreja de Tiatira, Davi. Como pode uma igreja que Deus pode enviar uma doença para a igreja, além da igreja estar com a doença, ainda havia uma grande tribulação? Só que presta atenção numa coisa que o Senhor está dizendo: tanto a doença como a tribulação, o Senhor ele está especificando as pessoas. Quem? Vamos ler? Aos que cometem adultério com ela, se não se arrependerem de suas práticas. Olha aí, ainda tem mais, irmão. Os que praticam, irmão, coisas fora da Bíblia, ainda tem mais. Presta atenção. Olha o 23, irmão. Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda
as mentes e os corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Uma coisa que você tem que prestar atenção: tudo indica, presta atenção, ó. O Senhor, ele diz o quê? Eu enviarei a doença, eu enviarei a tribulação. Terceiro, matarei os filhos dela, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. Presta atenção, a peia aqui é tão grande que vai sobrar até para os filhos. Que o Senhor está falando o que, irmão? Pensa, irmão, em maldição hereditária. Já viu o que é que fala lá no Antigo Testamento? Que a praga vai até a terceira geração. Agora você imagina, você está doente, você passar por tribulação, aí você tem os seus filhos, você fala do Deus que você serve, mas os teus filhos nunca ter sentido a presença do Senhor. É uma tribulação, irmão, grande. Então, irmão, cometer erro nós cometemos, pecar nós pecamos, mas saiba de uma coisa: o Senhor, irmão, Ele espera que nós se arrependemos. O Senhor Jesus, Ele não castiga ninguém por inocente. Se uma sentença veio até uma pessoa, o Senhor, Ele deu tempo para essa pessoa se arrepender. Vamos continuar. Ó, outra coisa que é interessante no 23. Os crentes de Tiatira, eles podem até estar dentro da igreja, louvando, adorando, fingindo que estão sentindo. Olha o que é que o Senhor diz. Sou aquele que sonda as mentes e o coração. Ah, irmão, tu pode estar aqui na minha frente dizendo que me ama, dizendo que faz isso, dizendo que é aquilo, mas o Senhor lhe sonda a tua mente, irmão. O Senhor sabe se o que tu está fazendo, se é de coração ou não é. Então, irmão, uma coisa nós temos que ser ciente. Não tem como, irmão, nós nos fugirmos do olhar do Senhor. Vamos ler o 24. O 24 diz assim: mas digo a vós e os demais que estão em Tiatira, a todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não colocarei outra carga sobre vós, mas conservai os que tendes, que eu venha. Ao vencedor que continua as minhas obras até o fim, darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com o cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são as quebradas os vasos do olheiro. Também lhe darei as estrelas da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Presta atenção, irmão.
Olha o que é que o Senhor Ele está dizendo com a igreja de Tiatira. Aqueles que não se contaminaram, aqueles que seguem a doutrina do Senhor, o Senhor Ele tem promessa para entregar. O Senhor Ele tem promessa para entregar. Então, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Vale a pena a gente continuar na presença do Senhor. Vale a pena, irmão, a gente preservar aquilo que o Senhor nos ensinou. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor, Ele é claro: aquele que perseverar até o fim, darei a coroa da vida. E nessa noite, irmão, quero chamar aqui o Davi para nos abençoar com a oração. Vem aqui, Davi, nos abençoar com a oração. Deixa o Senhor te usar. Deus, aleluia. Oh Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui reunidos na Tua presença, Senhor. Sentimos, meu Pai, o poder, meu Pai, do Teu clamor, da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, nos fortaleça, Senhor, nesta noite. Que Tu possa, meu Pai, nessas vidas, meu Pai, fazer um renovo, transformar, Senhor. Faz, meu Pai, com que toda obra maligna, meu Pai, esteja agora, meu Pai, lançada, Senhor, no abismo do inferno, Senhor. Toda doença, todo mal, Senhor, toda, meu Pai, que seja, meu Pai, a mente, Senhor, que o inimigo tentas, meu Pai, nos tirar, Senhor, da Tua presença. Que o Senhor, meu Pai, possa retirar toda a mente, meu Pai, negativa, todas as palavras, Senhor, contrárias, meu Pai. Que o Senhor possa retirar em nós, meu Pai, tudo aquilo, meu Pai, que tenha, meu Pai, ocasionado, meu Pai, as luzes, meu Pai, se distraírem, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, possa, meu Pai, renovar, meu Pai. Que Tu possa, meu Pai, fazer, Senhor, da Tua, meu Pai, glória descer, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai, para todos sempre. E que o Teu Espírito Santo, Pai, prevaleça em nossas vidas para todos sempre, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Jesus, continua com os olhos fechados. Deixa eu abençoar a tua vida. Jesus, quero te dar graça, Senhor, pela oração do teu servo Davi, Pai. Senhor, nos fortalece nesses últimos dias, Pai, para que nós não saímos, Senhor, da tua presença. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Jesus, nos dá um fim de semana, Pai, na Tua presença. Pai, que esta mensagem possa tocar, Senhor, no coração, Senhor, de cada um, Pai. No nome de Jesus, Pai, é o que eu abençoo, Senhor, a vida de cada um, Pai. Que a Tua palavra, Pai, possa guardar, Pai, na tábua, Senhor, do coração, Senhor, de cada um dos irmãos, Pai, que estão em casa nos assistindo, que também, Pai, aqueles que estão aqui na igreja, Pai, nos abençoa, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, te louvo e te agradeço. A igreja repita comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós ao Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. E o Teu pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido, e não nos deixa nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: amém. Que Deus nos abençoe.